Muito bem, meus amigos, ouvintes, amigas, todos aí, vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo aqui no nosso Mesa de Debates e programa Mete Bronca, mais um aí idealizado por mim, também pelo meu colega Guilherme de Almeida Soares, que me acompanha aqui nas atividades do canal, um jornalista e um cientista social. E a coisa tá indo, né? Logo, logo com novidades, com novos integrantes. Também nosso amigo aí dos esportes, o Lucas, né, que vem sempre contribuindo bastante com as nossas atividades. E claro que agora para maio, né, final de abril para maio, mais informações para vocês com o tempo. E agora, nessa nossa segunda, né? Agora acho que segunda edição do programa Mete Bronca, ouvindo aí as pessoas, entre aspas, comuns, as pessoas que estão aí vivendo e sobrevivendo ao dia a dia com essa atual realidade, né? Seja a realidade normal brasileira e agora com a realidade de pandemia. Vou falar aqui com o Lucas Calu, ele que é da área da letras, entre tantas outras coisas, foi inclusive colega de trabalho nos tempos de Sintonia, e agora convidando aqui ele que é professor e também desempenha outras atividades para falar um pouquinho aqui com a gente. Lucas, tudo bom? Tudo bem, André? Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer poder Maravilha. estar aqui. Lucas, se quiser falar um pouquinho aí para as pessoas conhecerem você melhor. Bom, eu sou o Lucas Calu, eu sou formado em Letras pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente estou fazendo mestrado também na Unifesp, na área dos estudos linguísticos. Sou apaixonado por comunicação, sou apaixonado pelos mais diversos tipos de linguagem. Paralelamente a essa minha vida acadêmica, eu desempenho também a profissão de ator. Sou compositor, estou para lançar aí meu primeiro single em junho também. Então, uma pessoa versátil, gosta muito de arte. E sempre tento trazer isso para a minha realidade na sala de aula. Me permita adicionar também aí na biografia teatro, né? Entre outras. Enfim, você é A carreira bem do teatro, polivalente, né? desde 2004 aí, atuando, passando pelos musicais, pelo teatro popular, também é uma outra paixão. Maravilha. E Lucas, você que, né, como já deu para ver, bastante vivido, bastante atuante assim, seja na arte, no meio educacional, entre outros, como que tá a vida na pandemia, né? Bom, foi um impacto, né? Eu saí da casa dos meus pais no ano passado, eu decidi Uhum. morar sozinho. E uma semana após a mudança, a pandemia começou. Então, toda aquela Nossa. expectativa que você tem de mudar e receber amigos em casa, enfim, eu tava com uma rotina bem doida, porque eu tava dando aula em 3 lugares diferentes, tinha recebido uma proposta para uma peça de teatro também, que entraria em cartaz. Aí veio a pandemia, jogou um balde de água fria, assim, enorme. A peça acabou não rolando, eu acabei desistindo do projeto, porque a vida de professor passou a tomar muito tempo e eu já estava fazendo algumas disciplinas para adiantar para o mestrado, né, como aluno especial, então ficou uma sobrecarga pesada. E, enfim, no começo eu não senti tanto o impacto, assim, eu acho que eu fui daquelas pessoas que na primeira leva conseguiram seguir e tentar manter a sanidade mental o quanto foi possível. No segundo semestre eu comecei a trabalhar num outro lugar e lá eles me fizeram trabalhar presencialmente, então o primeiro mês foi bastante impactante, porque até então eu estava vivendo na minha bolha, né, de amigos professores, que também não precisavam sair de casa, porque estava todo mundo remoto e tudo mais, só que aí quando eu me vi tendo de ir trabalhar presencialmente, eu vi que o Brasil não tinha parado,
As pessoas não tinham parado, o metrô continuava cheio, os ônibus continuavam lotados, e aí foi que eu me dei conta de que, apesar dos pesares que vieram junto com a responsabilidade de ser professor durante a pandemia, a gente ainda gozava de alguns privilégios que outras profissões, outros prestadores de serviços e afins não tinham. Então, rolou esse primeiro impacto quando eu precisei sair de casa e me ver novamente pegando o metrô, tendo que usar o transporte público, porque aqui em São Paulo eu optei por não ter carro, então eu moro do lado do metrô, foi uma coisa que eu tinha planejado quando me mudei, né? Então, eu já tenho um princípio muito voltado para essa questão da sustentabilidade, então eu não queria ter carro porque seria um a menos para poluir. Uhum. E aí eu fiz uma escolha. Só que aí a pandemia atrapalhou, então no começo eu ainda pegava mais Uber para não ficar exposto a possível contaminação no transporte público, né? Quando eu comecei a sair em agosto para ir trabalhar, eu percebi um cuidado maior dos funcionários das estações. Então você via um policiamento rolando dentro dos trens, vendo se as pessoas estavam de máscara ou não. As pessoas da limpeza a cada terminal, né, a cada estação terminal, vinham e higienizavam. Isso é uma coisa que eu não estou vendo agora, né? Então parece que as pessoas foram relaxando um pouco. E então eu fiquei menos impactado em relação a colegas meus, por exemplo, quando nós precisamos voltar agora no começo do ano para a escola, porque eu já tinha precisado voltar antes, né? No caso, as atividades escolares, você como professor, que avaliação você faz desse retorno, né, que tanto entidades quanto o Estado estão querendo aplicar? Eu entendo que a, o posicionamento do governo estadual, sobretudo, de entender as escolas como serviço essencial, de fato, elas são serviço essencial, a educação ela não pode parar. Muitos alunos foram prejudicados ano passado devido à falta de acesso à internet, né, não conseguiram fazer as aulas remotamente e tudo mais. É que a minha experiência é de escola particular, né, então eu trabalhei em escolas privadas, nas quais a realidade dos meus alunos permitia que eles estivessem em casa mesmo com possíveis obstáculos que existissem, mas eles conseguiam estar em casa e ter acesso às aulas, ter acesso ao material, ter acesso ao conteúdo. E eu percebo que talvez tenha sido um tanto precipitado já querer voltar neste começo de ano, antes das próprias pessoas da área da educação começarem a ser vacinadas, né? Pelo menos os professores que estão mais expostos muitas vezes, que não tem a opção de ficar em casa, porque os alunos, se o pai não autoriza a ida dele à escola, ele vai ficar de casa tendo aula. O professor não tem essa opção de ficar em casa. Uhum. Ainda que as escolas nas quais eu trabalho, elas são muito sérias e elas tentam cuidar da gente como podem. Então, os professores que pertencem a grupos de risco não estão indo presencialmente, ou que têm algum tipo de comorbidade, enfim. Mas, assim, a gente vê até que a própria direção escolar fica um pouco amarrada, porque eles entendem a gravidade do problema, afinal, a gente vê as notícias, né? Um dia são quase 5 mil mortos, outro dia 4 mil mortos, adolescentes pegando Covid, pessoas de menos de 30 anos em UTIs. Então, os diretores sabem disso, eles não estão numa bolha. Mas existe uma pressão que vem das famílias também, sobretudo esse público de escola particular, né? Porque eles pagam e eles querem um retorno imediato ali e tudo mais. Então, rola uma pressão porque a escola, apesar do papel social dela, no fundo ela é uma empresa também, né? E ela tem que entregar aquilo que ela vende. Então, tem muitos pais que também precisam trabalhar, então precisavam deixar os filhos nas escolas. Então, assim, todos os lados estão afetados. Eu acho que não tem ninguém que tá de boa nessa situação toda. Os pais têm os motivos deles, a escola tem o motivo dela, os professores também. Mas de qualquer maneira, ainda acho precipitado essa volta. Eu acho que se a gente conseguiu sobreviver a 2020 no EAD, poderia continuar por pelo menos mais 6 meses, agora que os professores conseguiram finalmente entrar no plano de vacinação, né? Esperar Uhum. pelo menos até junho, que mais faixas etárias fossem atingidas e que esses profissionais pudessem ser vacinados, pelo menos para garantir essa integridade do corpo docente, porque sem professor não tem aula, né? Então, eu acho que existe uma prioridade. Se é para tratar
escola como serviço essencial, então que tratem também os profissionais como prioridade na fila da vacinação. Esse é o princípio que eu teria, né, para adotar. Mas, enfim, às vezes a gente surta. Eu mesmo, depois que eu voltei a dar aula presencialmente, eu preciso pegar metrô porque é insustentável você pagar Uber. Eu, por exemplo, tenho um dos bairros que eu trabalho é o Morumbi e um outro fica em Guarulhos. Então, é Nossa. insustentável pagar Uber todos os dias para me deslocar do centro de São Paulo para essas regiões, né? Então, eu preciso do transporte público. E com o transporte público fico mais exposto também. Então, tem vezes que eu parei de assistir televisão direto, comecei a fazer uma alienação seletiva, porque isso me causava uma certa ansiedade, uma certa insegurança em ter de sair de casa, né, por conta dos riscos, e eu vendo amigos meus contaminados, amigos de amigos morrendo, amigos que trabalham no hospital falando, gente, cuidado, a UTI, olha, a pessoa mais velha que está na UTI agora tem 32 anos. E Nossa. aí a galera da minha idade passando por isso. Eu tenho uma amiga que trabalha no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que ela atende pacientes da UTI, ela falou, gente, pelo amor de Deus, se cuidem, não saiam de casa, evitem ao máximo, etc. Então você começa a ficar com medo, ainda mais com essa segunda variação do vírus, né? E a gente trabalha com a cabeça. O professor, ele pensa o tempo inteiro, e assim, é diferente de um trabalho, de uma profissão que você chega no escritório e você vai trabalhar com a cabeça também, mas de repente é você e o seu texto, ou você e aquele material que você tem que desenvolver. Nós trabalhamos com essa questão de formar material, de estruturar a aula, mais 30 adolescentes que você tem que fazer o conteúdo chegar de certa forma. E aí tem todos os problemas tecnológicos que criam obstáculos. Então, ao aluno que não abre a câmera porque vai travar a internet dele, ele não vai conseguir prestar atenção à aula. É o outro que esquece o microfone ligado, e aí tem o pedreiro da rua fazendo uma obra, e aí vem o barulho interfere, você tem que pedir pro aluno desligar. Aí tem um aluno que entra na aula e depois ele vai dormir, e aí você fica com essa questão da presença, né? Como que você faz para marcar presença? Você tem que fazer chamada 3 vezes na aula, às vezes para ver se o aluno está realmente ali, só que isso Uhum. demanda tempo. Então as aulas de 50 minutos já foram reduzidas para 45 para ter um intervalo para dar tempo de desmontar o computador, trocar de sala e tudo mais. E aí você tem toda essa burocracia dentro da própria aula, que é a questão da chamada, que é uma coisa que existe desde sempre. Né? Nem sempre as listas que os aplicativos que a gente usa para dar aula funcionam, então você fica com as mãos atadas, e aí você tem que cumprir as burocracias da escola, você tem que cumprir o conteúdo de aula, você tem que dar atenção para o aluno, você tem que lançar nota de atividade. Então, assim, ser professor já nunca foi fácil, né? Professor é a profissão que você não fica só 50 minutos ali, porque você tem o tempo prévio, que você tem que ler um texto para montar a sua aula, né? A gente que é de língua portuguesa, por exemplo, as escolas pedem que todo ano a gente dê propostas novas de redação para os alunos fazerem. Todo ano você vai dar o mesmo conteúdo lá das orações subordinadas, do sujeito, do predicado, mas você nunca pode dar os mesmos exemplos. E tudo isso demanda tempo. Você tem que trazer a literatura, você tem que pensar nos livros que você vai trabalhar, que tipo de projeto você trabalha. E aí, quando a gente. Isso dá muito trabalho, e quando a gente entra na profissão, a gente sabe de tudo isso. Pensar a Então, assim, não é realidade do novidade. novo aluno, né? Exato. E aí, já é desafiador ser professor, ainda mais no Brasil, né? Porque toda a questão da desvalorização, um currículo insano que criam para crianças que já não dá mais para acompanhar, né? Então, agora com a nova BNCC, a gente ainda tem uma esperança aí de que as coisas mudem, de que a escola de fato passe a olhar para o aluno e respeitar a realidade do aluno e entender o aluno não como um ser que está ali só para ficar absorvendo conteúdos. A gente recebe agora gerações, que eu acho que nem dá para falar uma geração só, porque parece que a cada ano os alunos estão mais diferentes, né? A gente recebe gerações que vêm com novos questionamentos, com novos posicionamentos, que para eles já não basta mais saber o que é uma oração subordinada ou simplesmente se calar frente ao que é uma oração subordinada. Eles querem entender por que eu uso isso, onde que eu aplico. E muitas vezes nós, professores, reproduzimos conteúdos que nem a gente parou para pensar um dia por que a gente aprende. Só que aí a gente vai entrar na faculdade de letras, vai aprendendo a linguística, sintaxe, morfologia, blá blá blá, vai fazendo sentido pra gente, mas pro cara de 12 anos de idade, pra que ele tem que aprender uma oração subordinada? Então, você já tem esse desafio cultural e geracional também, digamos, né, de entender as necessidades do aluno de hoje, e aí você tem que usar as plataformas digitais, e aí com a pandemia, que perdemos totalmente esse contato, né, essa troca que promovia,
passar a pensar em como adaptar as atividades que a gente já tinha planejado para um formato online, adaptar as aulas. Então, quando eu estou em sala de aula, eu ando pela sala, eu faço brincadeiras, eu posso trazer questões para o contexto de aula que os alunos vão entender. Quando ele está em casa, às vezes o pai está do lado, então uma coisa que eu falo, o pai pode ouvir fora de contexto, aí isso vai criar um ruído de comunicação. Ou então o aluno não está totalmente inteirado naquele contexto, porque ao redor dele tem barulhos externos, é o irmão que está tendo aula, é a mãe que está trabalhando, é a internet que cai. E aí tem toda essa adaptação das atividades. Então, eu queria fazer uma exposição com os alunos, agora eu não posso mais fazer uma exposição. Então, como que eu adapto isso? A gente pode criar um memorial usando uma plataforma como Padlet, ou então uma exposição de vídeos no YouTube. Vamos criar um perfil no Instagram para poder divulgar esse material que vocês criaram. A gente começa a se adaptar, né? Porque, enfim, a gente tem que analisar essa realidade dos alunos e pensar também com a cabeça, tentar pensar um pouco com a cabeça deles e pensar o que seria prazeroso, como que chamaria a atenção do aluno. Essa questão da constante relação entre o clássico e o contemporâneo, que a literatura principalmente passa, né? Uhum. E com a pandemia eu comecei a notar novos desafios, pelo menos para a área da língua portuguesa. E agora, esse ano, eu tô recebendo alunos que já são frutos do primeiro ano de pandemia, né? Então, a gente percebe uma defasagem de conteúdo, porque o professor da casa dele, né, enfim, do lugar que ele dá aula, ele não consegue mais ter um panorama e um feedback tão claro se o aluno está prestando atenção e aprendendo aqueles conteúdos. Porque você não está olhando o aluno, você pergunta, todo mundo entendeu? Aí eles mandam um joinha lá como reação do próprio aplicativo que usam. Pois panorama, a gente não está conseguindo ver. E também não tem como ficar passando prova para o aluno, porque a prova não prova nada, né? Ficar passando avaliações constantes. Então a gente teve que repensar até o método como a gente avalia o aluno. Então começar a trabalhar mais com portfólios, com pesquisas, com textos que eles pusessem o senso crítico, e menos essas provinhas de português que eram tão tradicionais, de bota uma oração aqui, vamos fazer essa análise sintática e tal. Não, vamos entender a sintaxe nesse discurso que a gente viu no jornal. Onde está o sujeito que está falando isso? Vamos tentar analisar aqui o sujeito predicado numa imagem? Então a gente começa a trazer a semiótica, toda essa análise da semiose, do signo, e a gente precisou se reinventar. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito inquieta. Então, no ano passado, assim, foi muito desafiador para mim, porque eu me vi perdido. Eu não sabia para onde ir. Então, muitas vezes, a minha aula ficava extremamente expositiva, porque eu não conseguia trazer os alunos para a discussão. E eu vejo quanto isso era refletido na hora da prova, porque eu explicava uma coisa 1000 vezes. Falava, olha, dissertação argumentativa, modelo Enem, você não vai usar a primeira pessoa. Chegava na hora da prova, o aluno tinha escrito em primeira pessoa. E aí eu falava, gente, mas está em primeira pessoa. E aí eu fui entendendo que o aluno nem sequer conseguia entender o que era escrever em primeira pessoa. O problema estava muito mais... Muito anterior, né? Então, e a pandemia acentuou muito tudo isso. E agora os alunos que eu estou recebendo esse ano estão comprovando realmente que eu sei que os meus colegas passaram conteúdo, eu sei que eles ensinaram, né? Mas volta e meia a gente troca algumas figurinhas e eu falo, nossa, tal conteúdo que eles viram no passado eu vou ter que retomar, sei lá, colocação pronominal, por exemplo. Que é um negócio chato pra caramba, né? Que é preciosismo, assim, da gramática normativa. Que é importante na hora do texto, para evitar repetição de palavras e algumas cacofonias, enfim. Mas pro adolescente, a última coisa que ele quer saber da vida é isso, né? Então já rola esse obstáculo. E aí você pegou o aluno que aprendeu isso durante a pandemia, com o barulho de casa, a internet caindo, o professor que trava e aí fica aquela voz robótica, ele não consegue entender. E aí quando a internet volta, o professor já está no fim da aula. Né? Enfim, e agora eu tô vendo isso, o quanto está sendo complicado e às vezes a gente pede amparo, né, para os superiores, a gente pede amparo para professores da faculdade, fala, meu Deus, o que eu faço? Vocês têm alguma ideia? E ninguém sabe essa questão. Está sendo um experimento para todo mundo. Às vezes a gente é cobrado de, você tem que tornar uma aula mais dinâmica e tal, você tem que fazer uma aula com mais entretenimento. E às vezes eu penso, gente, só se eu virar um palhaço agora na aula, né? Porque
A Já gente está tentei tentando tudo, como a né? gente pode. Exato. E aí você vai fazer cursos de metodologia ativa, aí faz um workshop de não sei o quê, aí a escola consegue um workshop com a empresa que fez a plataforma tal, que está dando super certo, não sei o quê, que se baseou num método da Finlândia. E aí todo mundo adora falar da Finlândia, né? Adora falar do Canadá, porque lá dá tudo muito certo. Só que aí você tenta adaptar para a realidade do Brasil e não é assim que funciona, né? Mesmo nas escolas privadas, e olha que as escolas que eu trabalho privadas são escolas de elite, é uma galera mais privilegiada realmente que trabalha ali, que estuda ali, que tem acesso. Então, existe uma expectativa disso também, né? O que o professor está trazendo, se a gente está realmente ensinando. Então, ano passado, assim, houve várias nuances ao longo do ano em relação à quantidade de atividades. E no começo, as escolas ficaram desesperadas de, meu Deus, como que eu vou computar que o aluno realmente está aqui? Então, nós tínhamos de gerar atividades ao fim de cada aula e o aluno tinha que fazer atividades ao fim de cada aula. Aí você multiplica por 13 disciplinas que ele tenha. Os alunos começaram a ficar doidos. Assim, chegou uma hora que meus alunos, Sobrecarregou, de né? uma aluna começou demais, e os professores mais ainda, porque o aluno faz 13 atividades, né? Porque se eu penso, tem 13 disciplinas, ele vai fazer uma atividade de cada professor. O professor tem 30 de uma sala, 30 da outra, 30 para corrigir e dar feedback na semana seguinte. É insano, é desumano, é insustentável. Então a gente viu muito professor surtando. Eu mesmo surtei, teve um dia que eu dei uma travada assim, com uma crise de ansiedade, fui para um hospital, tive que tomar um calmante. Porque eu cheguei num nível de estafa gigantesco, assim, cada dia chegava mais redações para corrigir, e aí você começa a fazer um trabalho pela metade, porque você não dá conta de entregar tudo, mas você tem que entregar. Então, aquela qualidade que a gente preza, né, por exemplo, eu quando pego uma redação de um aluno, principalmente os que estão no período do vestibular, eu faço toda a correção pelos critérios do Enem, né, do que o Enem pede, e além disso, eu ainda dou sugestões de melhoria textual, eu ensino o aluno a revisar o próprio texto, eu dou sugestões de fontes, de lugares que ele pode pesquisar para aprofundar o assunto. Então, não é um trabalho que é só chegar ali e dar uma notinha. E O aluno devolver, precisa né? ter um feedback. Exato, ainda mais agora que a gente não tem mais esse contato, porque antes eu sentava com o aluno, a gente conversava, trocava ideia. Agora não tem esse tempo com o aluno mais em sala, né? Então, eu preciso fazer uma correção super detalhada para que ele sozinho consiga entender o que ele precisa melhorar. E aí você multiplica isso. Ano passado teve uma semana que eu ainda sou doido de fazer os cálculos de quantas redações eu tenho para corrigir, né? E teve uma semana que eu cheguei na marca de 1.712 redações, somando as duas escolas que eu estava. 1712. Exato. 1.712 redações. E assim, com prova marcada para dali 2 semanas, aí você tem que terminar de corrigir. É insano. Ainda que uma das escolas que eu trabalho tem uma daquelas plataformas, né, de correção de redação, então você consegue passar as atividades, aí tem os corretores que te ajudam, porque se não fosse isso, eu acho que eu já teria desistido, eu estaria provavelmente no manicômio agora, assim. Porque eu não aguentava mais corrigir redação do Enem, eu não aguentava mais falar assim, cuidado com a tese, onde está a sua tese, e a proposta de intervenção, enfim, eu digo que eu trabalho com revisão de textos desde 2011, desde meu primeiro ano de faculdade. São Eu três sempre estive. escolas que você dá aula, né, atualmente. Não, atualmente são duas, só que eu tenho a minha empresa também, que eu tenho cursos livres, né? E nessa empresa, os cursos são um pouco mais diferenciados. Eu tenho cursos para pessoas que têm problemas em falar em público, então eu atendo tanto individualmente quanto em um grupo. Tenho um curso de capacitação de pessoal, então de repente a empresa está com problemas porque os funcionários não se comunicam tão bem entre si, ou não se comunicam tão bem com o cliente, ou na hora de responder um e-mail cometem muitas inadequações de acordo com a norma padrão, e às vezes, sei lá, está representando um médico, né? Então a secretária do médico, ela vai falar com os clientes, que muitas vezes são classe A, e aí existe todo esse preconceito linguístico ainda, né? Que é uma coisa enraizada na nossa sociedade. Uhum, Então, muitas vezes o infelizmente. cliente olha, aí o cliente olha o e-mail mal respondido de um médico, o trabalho começa, querendo ou não, a ser questionado também. Ainda existem pessoas que têm esse preciosismo, né? Eu sou um pouco essa pessoa, confesso, quando o e-mail está muito mal escrito, eu dou uma desconfiada no trabalho, sobretudo quando é alguém da área da comunicação. Então já aconteceu de eu responder e-mail de publicidade, jornalista, que eu falava, meu Deus, o que está escrito aqui, né?
Então, assim, tem situações que eu realmente pego no pé, porque se você trabalha com isso, o mínimo que você tem que saber fazer é escrever, né? E quando eu digo saber escrever, eu não estou nem falando usar mesóclises, dar uma de Michel Temer, né, no discurso, a gente cheio de mesóclises e essas coisas, mas o básico para que o texto esteja claro, né? Então, são muitos anos como revisor de texto. Depois que eu comecei a dar aula de redação, eu acho que eu fiquei ainda mais chato, porque você começa a se deparar com algumas questões, tem umas situações que eu já cheguei a questionar até para professores meus de linguística, eu falei, cara, isso deve ser um fenômeno linguístico, né? Porque as pessoas cometem muito, elas já nem percebem mais. E o que acontece agora para o professor de redação do ano de 2021? Nós estamos lidando com os alunos que não escreveram durante 2020, eles só digitaram. E quando você digita no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você tem o corretor automático. Uhum. Esses dias eu estava dando uma aula de reforço para um aluno e aí eu falava para ele escrever, a gente estava elaborando um texto juntos, né, que ele tinha um probleminha no processo criativo e tal. E aí eu falava, por que você não fala assim, nessa parte que você colocou isso, acho que ficou um pouco prolixo, vamos tentar limpar um pouco? Aí eu dava uma sugestão de como ele poderia escrever para que ele desse continuidade. E aí, conforme ele ia digitando a alteração que eu sugeria, ele errava a ortografia, assim, erros grotescos de trocar Z com S, T com D, umas questões assim. E ele escrevia de qualquer jeito, eu percebi assim, que não era nem porque ele não sabia escrever, mas ele já não estava nem ligando, ele digitava porque depois o Google, a gente estava fazendo pelo Google Docs, né? Depois o Google Uhum. vinha e arrumava, o Google dava a sugestão de qual palavra estava certa. E com isso o aluno já não tem mais aquele esforço, né, de parar para pensar nas letras que compõem aquela palavra, então a ortografia tem vindo cada vez pior. Muita abreviação de internet, né, Só VC, um TDD. adendo no que você traz aqui para gente, Lucas. Não vou evidentemente expor a pessoa, mas um amigo meu que falou recentemente, ele me vendo, eu gosto bastante além de digitar, né, fazer a minha agenda de papel, né, tô até segurando um lápis, né, fazer os meus rabiscos. E ele olhando assim, ele até comentou comigo, né, que ele não lembra a última vez que ele escreveu de próprio punho alguma coisa. Ele falou assim que Realmente, se ele tiver que pegar alguma coisa, ele vai até sentir esquisito, né? estranhamente. Eu comprei um tablet para dar as aulas porque eu ainda tenho necessidade de grifar textos e mostrar e apontar coisas. Então, às vezes, uma relação sintática ali que no texto do aluno não ficou clara. E aí o tablet, eu tenho um aplicativo que ele parece uma lousa, né? Então, quando eu espelho para o aluno é como se fosse uma lousa. E aí tem a caneta, né? Do Hum. tablet. Então, eu tenho escrito por ali. Aí agora que semana passada, né, eu voltei a dar aula presencial, eu fui escrever na lousa e minha letra está horrorosa. Eu falei, meu Deus, se eu, que não parei literalmente de escrever, estou com a letra desse jeito, imagina um aluno que tem só digitado, né? Então, até nas reuniões pedagógicas, nós acordamos entre os professores de todas as áreas que passaríamos a pedir trabalhos manuscritos. Só que aí você pede trabalho manuscrito para fazer com que o aluno, né, pratique e tudo mais, até essa coordenação motora fina e tudo mais. Só que na hora de corrigir é muito complexo, porque o aluno tira a foto, aí ele manda o formato JPEG, aí você tem que abrir a foto, expandir, você não tem como riscar. Olha, é caótico. Então, às vezes, aí isso faz com que o processo de correção, que já não é rápido, demore ainda mais, porque aí você tem que baixar a foto, muitas vezes eu baixo no computador, aí às vezes não tá boa a resolução. Aí eu passo pro tablet, baixo no tablet porque eu consigo expandir, no tablet eu consigo marcar coisas e tal. Mas assim, não é todo professor que tem um tablet, né? E é o tipo de equipamento que ele passa a usar nas aulas, só que ele que tem que arcar. Então eu tive de ouvir de o coordenador falar assim: então, tragam todo o equipamento que vocês compraram durante a pandemia para a escola, durante as aulas presenciais, porque precisaremos, porque a escola não tinha equipamento suficiente para todo mundo. E infelizmente isso é uma realidade que assola todas as escolas. E eu parei para pensar, falei assim, meu Deus, como que eu vou ficar andando para cima e para baixo com computador, tablet, fone de ouvido, carregador, extensão, sabe? Numa cidade Umas super questões assim segura que e a gente tranquila pega. como São Paulo, né?
Totalmente, né? E sabendo assim que se eu for assaltado e roubarem meu computador, a escola não vai ressarcir. Meu Então o Deus. professor tem passado por muitas coisas, né? E quando você ouve discursos do governo federal, sobretudo, né? Que dizem que o professor é vagabundo, que o professor não quer trabalhar. Cara, aconteceu no passado de eu estar indo ao banheiro para tomar banho, 9h30 da noite, e superiores me ligarem, e eu não atendi, e a pessoa começou a ligar na minha casa, a pessoa começou a me ligar pelo WhatsApp, e já tinha mandado várias mensagens, aí eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave. Saí do banho, no meio do banho, falei, eu tô tomando banho, o que tá acontecendo? Ah, não, é porque eu te mandei um e-mail, eu preciso que você responda. Eu juro que na hora eu fiquei sem reação, 9h30 da noite, meu expediente tinha acabado à 1 da tarde. E aí virou uma coisa assim, tipo, sábado, 9 da noite, sábado de manhã, domingo de manhã, eu recebendo ligação pra resolver coisa da escola, Não deixa de ser um sabe? assédio moral, né? Não, totalmente. Deixaram de respeitar o nosso espaço. E aí tinha toda a questão do medo. Quando os professores começaram a ver, quando os nossos professores começamos a ver as pessoas perdendo emprego, começou a rolar um discurso assim por trás também de quem nos contrata, né? Então, muita gente acabou cedendo e atendendo ligação de domingo, atendendo ligação aos sábados, por medo de perder o emprego no meio de uma pandemia. Então, a gente teve medo, principalmente quem é da rede privada, né? Que a cada semestre a gente já corre risco de ser demitido. É sempre uma. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por mais que você execute muito bem seu trabalho, é sempre uma incerteza. E aí, na pandemia, muitos professores começaram a ter medo, porque não chegava a ser uma ameaça direta, mas rolava uma pressão no sentido de vocês precisam vestir a camisa, mais do que nunca precisamos de você. As entrelinhas, né? Exato. E aí muita gente cedeu, e aí quando um cede, se você não faz, você passa a ser o funcionário ruim, o funcionário que não tá vestindo a camisa, o funcionário que não se dedica, que não merece. É muito pesado, assim. Então, eu vi coisas absurdas acontecerem durante a pandemia, desrespeito à nossa classe, por parte do governo, sobretudo. Então, ouvi a declaração do presidente que os professores não queriam voltar a trabalhar, que nós éramos vagabundos, coisas do tipo, me deu embrulhou meu estômago, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu nunca tinha chegado ao ápice de ter mais de 1.700 redações para corrigir numa semana. Assim, de coisas que foram acumulando porque eu não fui dando conta. Então, eu não sei que país ele vive, né? Mas não sei nem se eu podia estar falando mal de políticos aqui nesse espaço, mas já que é mete bronca. Não, aqui é para isso mesmo. Na verdade, a minha, até indo para o final aqui do nosso, quase aqui para o final do nosso papo, né? Eu ia justamente até na minha pergunta abrir para você, independente da sua profissão, posição social, etc. Você como, né, um cidadão como qualquer outro que vota, que tem opiniões políticas, pensamentos, é, colocasse aí a sua análise, né, a sua visão do governo, em especial o governo federal, né, já que fala sobre todos nós e, claro, se quiser também o estadual, afinal de contas, moramos aqui, né, no estado de São Paulo, mas a princípio mais de quem deveria estar cuidando de tudo, né, do governo Mor. Sim, bom, o governo do PSDB aqui em São Paulo nunca foi o que mais amou a classe dos professores, né? A gente vê a falta de investimento em educação, a questão do aumento salarial ao longo dos anos, enfim. Mas o governo federal conseguiu superar, assim. A gente ficou muito acostumado com o governo federal antigo que se preocupava com a educação. E quando eu falo isso, eu não estou nem falando só do governo Lula, que foi quando houve a expansão das universidades públicas, sobretudo, né, a questão do ProUni, houve um investimento muito sério em relação à educação, em relação à pesquisa. Né, o Brasil ele cresceu muito na época, no começo dos anos 2000 até
meados aí de 2010, em relação à pesquisa. A universidade que eu estudei, o campus que eu estudei, só estudei porque houve essa expansão. E, de repente, a gente vê um governo que nega tudo isso, que vira as costas para a pesquisa no momento que a pesquisa mais precisa de investimento, vira as costas para a ciência, trata os cientistas como se fossem simples fanfarrões, com essa linha negacionista, e aí vem querer trazer teoria da, enfim, da infecção lá por rebanho, esqueci o nome do termo. Me fugiu agora, né? Nossa, fugiu Não é também. infecção. Efeito rebanho lá, que todo mundo ia se contaminar e todo mundo ia conseguir ficar livre, né? Só que não contavam que ia morrer tanta gente. Enfim, eu vejo que para a educação, os discursos do governo federal têm sido muito graves em relação aos professores. Aqui em São Paulo, muito me surpreendeu quando o Dória decidiu colocar as escolas como serviços essenciais, tendo em vista o número de pessoas morrendo diariamente, porque quando a gente pensa em escola, não é só o aluninho que vai ali, a mãe deixa na porta da escola e pronto. É o aluno, é o professor, é o funcionário, é a coordenação, é um corpo muito, é uma comunidade que se movimenta para cada escola, né? Se é uma escola com 300 alunos, suponhamos, são 300 famílias mobilizadas, mais todas as famílias de professores e funcionários. E aí, de repente, você tem um professor que ele é o único da casa que está saindo para trabalhar, aí ele chega, se fosse o caso de um professor como eu, que precisa do transporte público, ele vai, ele se expõe no transporte público, ele chega em casa, ele não vai poder ficar de máscara o tempo inteiro na casa dele. E aí, de repente, se ele contrai o vírus, não sabe, se ele está sendo assintomático, ele espalha para a família, de repente você não tem um, você tem 4, 5 contaminados na mesma casa, né? Tudo bem que as outras profissões também estão propensas a acontecer isso, uma pessoa que trabalha como caixa de um mercado e tudo mais. Só que assim, se a gente para pensar, existem muitas escolas. E a escola ainda é possível fazer um trabalho remoto, por mais que existem esses obstáculos todos, por mais que seja desleal essa diferença entre as escolas privadas e as escolas públicas no que concerne ao acesso a equipamentos, né? Só que, assim, isso é responsabilidade do governo. Quem tinha que cuidar de investimento na área da educação, de tentar criar estratégias para fazer com que os alunos fizessem rodízios e que, mesmo que esses alunos precisassem ir para a escola em quantidades menores, ou telecentros, bibliotecas que ficaram fechadas, sabe? Se equipasse esses lugares e criasse uma estratégia de acesso, em vez de só investir em pagar dívidas de bancos, por exemplo, como aconteceu, né? Já que a escola é tão essencial, por que não houve investimento na educação nesse tempo de pandemia? Por que agora Por ela que virou essencial, né? exato, por que agora ela virou essencial? E por que quem tem que arcar com esse serviço essencial são os professores? Quem tem que se expor, quem tem que dar conta de tudo isso são os professores, quem tem que mostrar serviço, quem tem de se reinventar, de entender que é uma pandemia, de ver o lado do aluno. Ninguém está olhando o lado do professor, sabe? Eu, como disse, ainda tenho sorte das 2 escolas que eu estou. Não são perfeitas, porque nenhuma instituição é perfeita, mas eu ainda tenho um corpo de direção, de coordenação, que são preocupados, que às vezes mandam mensagem pra gente: tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? A gente tá aqui para te dar o apoio. São escolas que têm dinheiro porque os alunos pagam para estar ali, então elas consequentemente vão ter estrutura para me dar uma câmera, para me dar um computador para que eu trabalhe. Tem professores que não têm isso. E aí eles são culpados porque eles não conseguem executar o trabalho deles, sabe? Eles devem ser chamados de vagabundos e a gente não vê uma movimentação do governo federal para nada. Aí ainda tem gente que é muito cega, né, pela esse fanatismo político e ainda olha e fala assim: nossa, mas ele conseguiu dar o auxílio para as pessoas, enquanto o filho compra mansão de milhões de reais no meio de uma pandemia. E eu falo: meu Deus. E aí você vê gastos em cartão de crédito presidencial absurdos, com latas de leite condensado, enquanto você não tem internet para as pessoas acessarem as escolas, enquanto você não tem equipamento mínimo, um dinheiro que podia ser repassado
ou para comprar vacina, ou mesmo para tentar estruturar a sociedade em meio a uma pandemia, sabe? Para que manter bolsa jatinho para senador, para deputado? Para que manter todos esses benefícios se eles devem estar em home office, se não é para estar saindo de casa? Por que não realocar esse dinheiro nesse período de pandemia? Né? Então, é isso. É um governo que não está nem aí para a população, não está nem aí para a educação, não está nem aí para a saúde, que são os pilares da sociedade. Sem educação você não forma cidadãos, você não forma trabalhadores, né? Porque você precisa de uma profissão para acessar o mercado de trabalho. Sem saúde você não sustenta o corpo que vai te ajudar a trabalhar. Então, se você não dá saúde e educação para a população, você não tem uma população estruturada para seguir a vida, entendeu? Não tem como você exigir que a população consiga viver uma pandemia. E aí tem toda a questão da falta de conscientização, porque isso respinga em várias situações, né? Porque a escola e a saúde já estão com todos esses problemas estruturais, a gente precisa da vacina para poder voltar a funcionar e tudo mais, e aí você tem um governo que nega, um presidente que tira a máscara em meio aos jornalistas, que vai para a praia, que abraça as pessoas, que não usa máscara de jeito algum, que fala que é besteira, que fala que a pandemia não existe. Você vê ministros recebendo a vacina escondida do presidente, né? Não sei, parece uma série, um sitcom, não sei nem como classificar o que é o Brasil hoje em dia. Essa grande piada, não sei nem se é piada, porque acho que não tem nem humor, né? Não dá nem para rir mais, porque é desesperador. E a gente tenta olhar para algum lugar e a gente não vê saída. Parece que cada vez mais a gente vai se enfiando num buraco maior e parece que vão jogando terra em cima da gente. É como se as covas que ainda não estão ocupadas a gente já estivesse ocupando metaforicamente. Não Porque basta viver no só estar Brasil na cova, ainda atualmente, estão jogando a terra, né? exato, viver no Brasil atualmente é como ter morrido, porque nós nos tornamos invisíveis para o Estado. Essa é a realidade que a gente está vivendo, né? A população se tornou invisível, a população não é prioridade. E aí você vê pautas super inúteis para o momento que a gente está vendo sendo discutidas pelo governo, sendo discutidas no Senado e tudo mais. Essa galera Na negacionista Assembleia de que, São Paulo. exato, querendo tirar a representatividade LGBTQIA+, porque é uma má influência. E olha o tipo de discussão que está se tendo, cara. As pessoas estão morrendo, sabe? São histórias que estão sendo encerradas repentinamente. São famílias que estão acabando. São vidas, sabe? Não são só corpos com um conjunto de músculos e ossos e sangue correndo. São histórias, sabe? É uma falta de respeito à forma como foi normalizada a morte, como as pessoas olham para isso e já... Ah, tá, 5 mil mortos. Mas então, qual que vai ser a clã desse fim de semana, né? Porque a clandestina virou clã. As pessoas colocam nos melhores amigos e ainda tem orgulho de mostrar que estão indo pra balada, que estão fazendo festa clandestina, e você fica, meu Deus. Né? Se Como é você que é? tivesse pelo menos Estão um indo governo para clã? para clã, se fosse pelo menos um governo que fosse mais ativo, como o Uruguai fez, como a Argentina fez, porque a gente não precisa se comparar aos países de primeiro mundo, né? Porque não dá para esperar que o Brasil seja uma Austrália. Mas assim, os nossos vizinhos foram muito mais conscientes que nós. O que a Argentina fez logo no começo da pandemia, se você compara a quantidade de casos da Argentina, de infecções, de mortes em relação ao Brasil, é ridículo. Ah, tá, mas a Argentina é menor que o Brasil. Não é só questão de ser menor, é questão de posicionamento político. A gente até teve exemplos de prefeitos, governadores que se meteram, o prefeito sai na rua para tentar fazer a galera voltar para dentro de casa, sabe? Porque tiveram alguns políticos que realmente viram a necessidade do papel deles mais do que nunca. E aí você vê governo de São Paulo brigando com o governo federal, discussão de gente animada, sabe? E eu fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Guerra no Twitter entre os governantes, um do estado que mais movimenta a economia e o outro do Brasil inteiro, e eles discutindo por tweet para ver quem consegue mais likes, quem consegue mais seguidores aí, enfim. Óbvio, né? Tem posicionamentos do Dória que realmente... Eu não vou falar que, oh meu Deus, ele foi maravilhoso. Não, ele não fez mais do que a obrigação dele. É porque quando a gente compara com um presidente como Bolsonaro, o básico que deveria ser feito, que foi o que o Dória fez, e que nem fez tudo o que deveria, o que dava para fazer, né? Mas enfim, aí quando a pessoa faz o básico,
que foi para isso, para que ela foi votada, para cuidar da população, parece que é muito, parece que, oh meu Deus, ele é maravilhoso, mas na real não. É o mínimo que ele tinha que ter feito. Né? É porque nem o mínimo está sendo feito pelo presidente. Diga-se de passagem. Nossa, e aí você olha isso e você fala, meu Deus, e aí você usa. É aquela coisa, né? Quando você lava a louça e fala pra mãe, ai mãe, lavei a louça, a mãe fala, não fez mais sua obrigação. Você não tem que E que ganhar em elogio por 2002 vai ser fazer uma isso. moeda de campanha, infelizmente, gigantesca, né? 2022, Totalmente. desculpa. O auxílio emergencial que pelo presidente seria de 200 e poucos reais, né? Uma coisa assim, um valor baixíssimo, eu nem lembro mais quanto que ele falou que seria. E aí conseguiram mudar o valor para 600 reais. Ainda vai usar isso como estratégia, né? Enfim, é triste, é muito triste. Eu realmente não sei o que esperar dos próximos capítulos dessa novela. Eu sei que agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque os professores pelo menos entraram no plano de vacinação, apesar de que eu, com a minha idade, né, vou demorar ainda um tempo para conseguir ser vacinado. Mas, enfim, a gente vai torcendo todos os dias e tem sido um esforço mental muito grande sair de casa e, enfim, manter a sanidade mental e conseguir dar conta de todas as questões de trabalho, né, que exigem de nós, porque a escola também tem que provar para a Secretaria de Educação que os alunos estão frequentando, e aí a secretaria cobra da escola, a escola cobra dos professores, e, enfim, no fim todo mundo cobra os professores. Não está sendo fácil, mas a gente está tentando. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos colegas tentam dar o máximo. No começo me culpava muito, 2021 já entrei com a cabeça mais assim, estou fazendo o que eu consigo. Porque se nem quem deveria estar preocupado está fazendo, eu não vou conseguir abraçar o mundo, porque a gente tenta abraçar o mundo e aí quando não dá certo a gente se frustra. E aí o tombo é Uhum. maior. E aí você começa a perder, desculpa a palavra, mas você começa a perder o tesão pelo que você faz. E não tem como você ser professor sem você sentir a mínima paixão por aquilo, porque olha, ser professor no Brasil, eu sei que é um clichê, mas tem que estar muito apaixonado ali, você tem que ter um comprometimento com você e com o outro muito grande para você conseguir manter a sanidade mental, sobretudo nesses tempos. Lucas Calu aqui conosco. Olha, foi assim uma entrevista excelente. Eu confesso que foi muito mais do que eu esperava e agradeço por você ter aceitado aí o convite, né? E agora espero que, né, as outras pessoas possam nos ouvir, né? Ouvir aí as suas reflexões e tantos outros que ainda querem meter bronca, né? Com Mas então certeza. é isso. Agradeço você e passo a bola de novo para caso queira aí deixar concluir alguma ideia. Eu agradeço o convite, ter esse espaço é muito importante. A gente começou a usar mais as redes sociais, fazer lives, né, tentar contar um pouquinho do nosso dia a dia para as pessoas, mas é aquela coisa, eu estou sempre fechado no meu público. Quando eu consigo trazer isso para outras esferas, né? Tem muita gente que julga o professor e eu vi muita gente realmente seguindo a fala do presidente, né? De que o professor realmente não queria trabalhar, que essa caixa do mercado, por que o professor não pode e tudo mais. Só que a questão vai muito além. Não é porque a gente não quer, a gente quer estar com os nossos alunos, a gente sente falta de ver o crescimento deles. Agora no presencial, às vezes eu chego na sala de aula, tem alunos que eu nem reconheço mais, porque eles cresceram tanto nesses últimos 2 anos e eu não pude acompanhar, né? E a cabeça deles também, eles estão na adolescência, aquele processo de descoberta do corpo, do mundo, quem sou eu, formação de caráter e tudo mais. E para eles também está sendo muito difícil já ter de lidar com as coisas da idade e ainda ter que lidar com uma pandemia como essa. Eu vejo amigas minhas que têm filhos pequenos, né, falando o quanto a sociabilização da criança regrediu nesse período de pandemia, porque parou de conviver com outras crianças. Coordenação motora que começa a falhar porque não tem um espaço para praticar os exercícios, porque não tem educação física e tudo mais. Porque a escola, ela é necessária para o desenvolvimento humano, não só na questão dos conteúdos formais, né, mas para a formação do ser humano mesmo, um ser sociável, um cidadão. Então a gente sente falta também, só que para a gente poder dar conta de tudo que a gente precisa dar conta, a gente tem que estar com a saúde física em dia e com a saúde mental também. E simplesmente esqueceram da gente. Então, quando vocês
se depararem com professores, assim, forem falar do trabalho dos professores, olhem com mais carinho. A gente também está tentando ao máximo e a gente também está cansado e sem perspectiva por hora, né, de melhora, mas seguimos. Que eu sempre falo, né, que se for para trás a gente faz gol contra, então a gente tem que ir para frente. Com certeza. Lucas Calu aqui conosco. Você quer deixar algum contato, falar aí para as pessoas conhecerem a sua empresa? Sim, tem meu site, é www.lucascalut.com.br. Eu também estou como Lucas Calu nas redes sociais, tem meu perfil de professor que é Lucas Calu _edu, e tem o meu perfil artístico mesmo, onde eu posto minhas músicas. Em breve vou lançar meu EP, então se quiserem conhecer também essa outra face, além da sala de aula, artistas independentes precisam muito de ajuda e de engajamento para conseguirem ser vistos, né? Então, em breve aí no Dia dos Namorados, muito provavelmente vou lançar meu primeiro single e Uma conto aí boa com data. vocês. Sim, estratégias. Perfeitamente. Então, aí ao público, né? Procurem aí o Lucas Calu nas redes sociais. Então é isso, Lucas. Um ótimo papo aqui, muitas reflexões importantes, né? E novamente te agradeço, agradeço todo o público que nos viu e ainda nos verá em breve. E é isso aí. Encerrando então por aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau.